Somos gratos a Deus por estarmos mais uma vez aqui nessa noite para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Hoje estudaremos as lições 8 e 10, referente aos mandamentos de número 6 e aos mandamentos de número 8. Mandamento número 6, que é o mandamento que diz não matarás, e o mandamento de número 8, que diz não furtarás. Acredito que na semana passada os irmãos têm estudado o mandamento número 7, que é não adulterarás. Para aqueles... Não matarás. O pastor da semana passada. Não matarás? Tá. Para aqueles que vêm acompanhando aqui a nossa lição, sabemos que existem dois entendimentos com relação à divisão dos mandamentos. Aprendemos na nossa primeira aula, nas lições 1 e 2, que existem estudiosos que entendem que haviam 4 mandamentos na primeira tábua e 6 na segunda, e existe um segundo entendimento que são 5 mandamentos na primeira tábua e 5 na segunda. Para os que aceitam o segundo entendimento de 5 mandamentos em cada tábua, os mandamentos eles se correlacionam. Por exemplo, o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses. O 6º mandamento, que é o primeiro da segunda tábua, é o não matarás. E aí alguém pode perguntar: e qual a relação que existe entre não terás outros deuses e o não matarás? Nós estudamos na lição do primeiro mandamento que nós tínhamos um único Deus. Não foi assim que nós estudamos? Que nós só poderíamos adorar a Deus, e esse Deus ele é o autor da vida. Foi Ele quem nos deu a vida, então só Ele quem pode tirar a vida. É por isso que a relação do primeiro mandamento da primeira tábua com o primeiro mandamento da segunda tábua. O primeiro mandamento da primeira tábua: não terás outros deuses. E o primeiro mandamento da segunda: não matarás. E eles estão correlacionados, eles se relacionam. Porque o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses. Automaticamente nós servimos a um único Deus, e esse Deus é o autor da vida. Então nós não podemos matar, porque a vida foi Deus quem deu e só pertence a Ele o direito de tirar a vida do outro. No segundo mandamento da primeira tábua diz: não farás imagens de escultura. Aí o segundo mandamento da segunda tábua diz: não adulterarás. Quando nós fazemos imagem de escultura, nós estamos adulterando contra Deus. Nós estamos cometendo um pecado contra Deus, porque nós só devemos servir a Deus. Quando a gente serve a outro Deus através das imagens, então nós estamos adulterando para com Deus. É por isso que há uma correlação. Com relação ao terceiro mandamento da primeira tábua, que diz: não tomarás o nome do Senhor Deus em vão, está o terceiro mandamento da segunda tábua, que diz: não furtarás, que é a outra lição que nós estudaremos hoje. E qual a relação que existe entre esses mandamentos? Nós aprendemos que a palavra do crente ela deve ser sim, sim e não, não. Quando nós fazemos um negócio e nós não honramos com esse negócio, nós estamos furtando a outra pessoa e nós não estamos honrando a nossa palavra de ser sim, sim, não, não. É por isso que há também uma correlação do mandamento número 3 da primeira tábua com 3 da segunda tábua, que diz lá: não tomarás o nome do Senhor Deus em vão e não furtarás. É por isso que essas correlações entre os mandamentos para quem aceita a divisão de 5 mandamentos na primeira tábua e de 5 mandamentos na segunda tábua.
na primeira tábua e 5 mandamentos na segunda tábua. Os irmãos lembram que na primeira lição nós dividimos o nosso trimestre em 4 tópicos. Lição 1 e 2, a introdução. Lição 3, 4, 5, 6 e 7, a primeira tábua, que fala do relacionamento do homem para com Deus. Não foi isso? E dividimos depois da lição 8, 9, 10, 11 e 12, a segunda tábua, que é do relacionamento do homem para com a humanidade. E por fim a lição de número 13, que seria o quarto ponto da lição, que é a conclusão. Hoje nós iniciaremos o primeiro mandamento da segunda tábua, que é o não matarás. Os irmãos também lembram que Jesus Cristo resumiu as tábuas em apenas 2 mandamentos. A primeira tábua que diz: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E a segunda tábua: amar o próximo como a ti mesmo, como a si mesmo. Só para a gente relembrar um pouquinho do que já foi estudado. Então, o 6º mandamento, ele fala: não matarás. Os irmãos lembram que eu tinha deixado uma questãozinha aqui para os irmãos, não foi? Matar é legítima defesa do pecado não. Exato. Qual foi a pergunta? Os irmãos lembram? Se há possibilidade de matar sem pecar. Não foi assim? Para quem não deu uma procuradinha, para quem não foi curioso, vamos dizer assim, quem acredita que é possível matar sem pecar? Pode levantar a mão. 1, 2, 3, 4. Estamos em 15 aproximadamente, então os 10 acreditam que é possível matar só pecando. Quem mata, peca. Mas vamos esclarecer essas dúvidas e espero que cheguemos a um entendimento. A palavra original hebraica para matar, ela se chama Hetzak. Hetzak. Que o significado quer dizer assassinar. Assassinar. Que o assassinar, eu vou trazer um pouquinho para o nosso direito, para a linguagem jurídica, é matar alguém de forma voluntária, de modo premeditado, com intenção. No livro de Gênesis, no capítulo 4, versículo 8, traz o primeiro crime cometido na humanidade. E qual foi? O primeiro crime da humanidade. Quando Caim matou Abel. É o primeiro crime registrado na Bíblia, foi um assassinato. Foi um assassinato. E foi um crime pelo qual o próprio Deus questionou a Caim. Deus disse: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu, desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Então, o próprio Deus, a prática do homicídio exige da parte de Deus que ele faça justiça. Não entendam justiça como vingança. É diferente. Justiça é uma coisa, vingança é outra. Os irmãos, para entenderem o que se entende por justiça, basta verificar a média de idade de um homem livre e a média de idade de um preso. O homem livre, que vive na sociedade, ele tem uma vida média de 70 a 75 anos. De um preso, ele não passa dos 50. Chega a 55 no máximo. E o que é isso? Deus praticando a sua justiça. Deus praticando a sua justiça. A vida é o bem mais sublime que tem o ser humano, pois se trata de algo dado diretamente por Deus. Vemos as notícias pelo nosso dia a dia, através da televisão, que o homem tenta
criar a vida. Mas o mais próximo que ele chega é a clonagem. O homem não consegue criar a vida, dar vida ao inanimado. Isso apenas Deus é quem consegue fazer. E como ele é o autor da vida, cabe somente a ele tirá-la, tomá-la, porque foi ele quem deu. O máximo que o homem consegue é clonar, pegar algo que já existe e duplicar, fazer igual. Com relação à pergunta que eu fiz, se é possível matar sem pecar, vamos trazer alguns exemplos para ficar mais claro o entendimento. Sim, é possível matar sem pecar. Primeiro exemplo. Um pastor, como existem vários na nossa igreja, policial, como existem vários pastores policiais em nossa igreja, no exercício legal da profissão, numa troca de tiro com bandidos, é possível matar sem pecar? Sim. Exercício legal da profissão. É possível matar sem pecar. Porque se ele não matar o bandido, o que é que vai acontecer? Morre. Ele é quem será morto. E pelo fato dele defender a vida dele, dele prezar pela vida dele, ele não transgride, ele não viola esse mandamento. Segundo exemplo, um soldado convocado para a guerra. Ou ele mata, ou ele morre. Não existe outra saída, não existe outra solução. Também não viola o mandamento. Outra forma, digamos que um ladrão invada a sua casa com o intuito de lhe fazer mal, ou a você, ou alguém de sua família. E aí, para não morrer, você o mata. Também não viola esse mandamento. Porque você, mais uma vez, está defendendo a sua vida. E é o que a lei chama de legítima defesa. O artigo 23 do Código Penal, ele diz o seguinte: não há crime quando a pessoa pratica o fato, em estado de necessidade. O que é estado de necessidade? Digamos que você está num navio, você não sabe nadar, e uma outra pessoa está com você ao lado e só tem uma boia. Ela também não sabe nadar. Então você vai, puxa a boia para você e deixa aquela pessoa falecer. É um estado de necessidade. Porque ou era a sua vida, ou era a vida dela. Ficou claro? Outra situação. Você está a pessoa está numa caverna, por exemplo. Está dentro de uma caverna. E aí há um desmoronamento e vocês não conseguem sair da caverna. As duas pessoas não conseguem ficar tanto tempo sem se alimentar. Se uma vier ferir e matar a outra para se alimentar, para que ela possa viver, isso também é chamado de estado de necessidade. Também não se viola o mandamento. E também, pelo próprio direito, se exclui a ilicitude. Não é considerado crime. Segundo ponto, legítima defesa. E terceiro ponto, estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular do direito, que é o que acontece com os policiais, soldados e afins. Mas vamos só ler aqui o artigo 25, que fala em legítima defesa. Diz assim, do Código Penal: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente,
a direito seu ou de outrem. A legítima defesa, ela não se aplica apenas a você, ela se aplica também a um terceiro. Por exemplo, você está passando pela rua e vê um jovem agredindo um velho, um senhor. E aí você sai em defesa do velho. O fato não está acontecendo com você, está acontecendo a um terceiro. Mas como você saiu em defesa daquela pessoa que estava indefesa, você saiu na defesa daquela pessoa que estava indefesa, isso pelo direito também é considerado legítima defesa. E ainda vai um pouquinho além, ele diz: injusta agressão atual ou iminente, ou seja, uma agressão que está acontecendo ou que irá acontecer. Se você prevê que uma pessoa vem por trás de outra com um pedaço de madeira na mão para bater na cabeça do outro, e você vai, impede e agride essa pessoa para que ela não faça esse fato, e por um acaso a pessoa venha a falecer ou tenha algum outro tipo de trauma, é considerado ilicitude, não é considerado crime. Porque é uma legítima defesa, mesmo não atingindo a você, atingindo a um terceiro. Mas você saiu na defesa daquele que estava indefeso. Então, quando falar em legítima defesa, os irmãos sabem que não atinge só você. Se você sai em defesa de outro, também é considerado legítima defesa. É só para que os irmãos entendam, saibam do entendimento jurídico da legítima defesa. E como se viola o mandamento não matarás? Primeiro, através do homicídio direto e voluntário. A pessoa sai para matar, sai para assassinar. Segundo, aborto provocado. Terceiro, a eutanásia. Eutanásia é quando a pessoa está no leito de dor, está sofrendo no hospital, e ela diz: olha, eu quero morrer. Chega para o médico e diz: olha, eu quero morrer, eu não aguento mais. A eutanásia, a pessoa para morrer, ela depende de um terceiro, que é diferente do suicídio, que só depende de si. Suicídio, a pessoa vem, pula do alto de uma ponte, de um prédio, se joga na frente de um carro, dá um tiro em si. Esse é suicídio. A eutanásia, você depende de um terceiro para cometer contra a pessoa. Existe eu procuro sempre trazer para os irmãos os entendimentos que se tem com relação aos mandamentos. Tanto é que eu trouxe o entendimento das tábuas, como entendia alguns teóricos, e depois o outro entendimento dos outros teóricos. E com relação à pena de morte, existem também dois entendimentos com relação à pena de morte. Existem estudiosos que entendem que é permitido ao Estado determinar a morte de criminosos, ou seja, aplicar a pena de morte, como existem estudiosos que acreditam que o Estado não tem esse direito. Para os que acreditam na ideia de que o Estado pode aplicar a pena de morte, se baseia no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 4, que diz: porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois, não traz debalde a espada, ou seja, ela não traz à toa a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então, baseado nesse texto, os estudiosos entendem que é possível a pena de morte. E para os que entendem que o Estado não pode aplicar a pena de morte,
porque somente Deus foi quem deu a vida. Eles partem dessa premissa que, como foi Deus quem deu a vida, então a vingança pertence a Deus. Para tirar a vida do outro, somente Deus. Então há esses dois entendimentos. Existem estudiosos que acreditam que é possível, existem outros que acreditam que não seja possível. E como nós cumprimos este mandamento? É possível não matar e pecar com relação a esse mandamento? Nós já vimos que é possível matar sem pecar. E agora eu estou perguntando se é possível não matar e pecar, violando esse mandamento do não matarás? Sim? Pode trazer um exemplo? Não. Mas sim, é possível. Como? Uma pessoa, quando ela não cuida do seu corpo, ela não está se matando? Uma pessoa quando bebe exageradamente, uma pessoa quando fuma, ela está se matando. Automaticamente ela está violando esse mandamento. Ela não está matando, mas está pecando. Está violando o mandamento do não matarás. Olha como é interessante. Sim. Falou? Pergunta? Não, eu estou explicando ela aqui um negócio. Ah, tudo bem. Vejam como é interessante. É possível não matar e violar o mandamento do não matarás. Quando é que nós cumprimos? Desejar a morte do outro em pensamento é pecado. Sim. É uma forma de não matar, A Bíblia fala que nós pecamos em atos, palavras, pensamentos, em gestos, em atitudes. Não é assim que diz o Novo Testamento? Quando é que nós cumprimos este mandamento? Nós já vimos como nós não cumprimos. Agora vamos ver como nós cumprimos o mandamento. Nós cumprimos o mandamento quando participamos de movimentos em defesa da vida. Quando nós participamos de movimentos que defendem a vida. Por exemplo, nós somos contra o aborto. Nós não aceitamos o aborto. Apesar do aborto ser legalizado no Brasil. Por quê? Geralmente costumam dizer que não é possível abortar no Brasil. Não é assim? Porém, a nossa legislação, ela traz uma série de pré-requisitos onde é possível abortar. Por exemplo, eu gosto de trazer exemplos porque fica fácil, é o dia a dia, é a prática. Uma mulher que foi violentada e dessa violência ela engravida. O direito brasileiro diz que é possível que ela aborte. Então, se existe uma premissa dentro da legislação que diz que é possível o aborto, é porque o aborto é legalizado, desde que preencha os requisitos descritos em lei. Quer ver outra coisa interessante no nosso código? Na nossa legislação? Costumam dizer que no Brasil não existe pena de morte. Mas eu posso elencar vários artigos que a pena é exatamente a pena de morte. O Código Penal Militar
traz mais de 20 artigos onde a pena é a morte. Por exemplo, um dos artigos diz que o Brasil, estando em guerra, um brasileiro vai ao inimigo e diz onde está localizada as tropas brasileiras. Caso ele seja descoberto, a pena dele é morte. Pode-se aplicar a pena de morte. E existem outros e outros exemplos dentro do nosso código, dentro do Código Penal Militar, onde a pena é de morte. Então, no Brasil, existe a pena de morte, desde que seja preenchido um daqueles requisitos descritos em lei. Como aqui também no Brasil, existe a prática do aborto, desde que preencha aqueles requisitos descritos em lei. É só para que os irmãos saibam que existe isso no Brasil. Outra forma que nós cumprimos esse mandamento, quando participamos de movimentos em prol do fim da violência. Caminhada para a paz, da paz, esse tipo de coisa que sempre existe em nossos dias. Quando nós zelamos com a nossa saúde física, com o nosso corpo. Os irmãos lembram que em lições anteriores nós estudamos que Deus tinha um cuidado todo especial com o povo de Israel. Tanto o é que proibiu o povo que comesse da gordura da carne, do animal, da gordura do animal. Nós falamos sobre isso. Já era Deus preservando o corpo do povo. Esses dias, dando uma olhadinha, descobri também que Deus proibiu que o povo comesse camarão. Eu falei crustáceos e tal. E depois eu parei para pensar, por que o camarão? E aí me veio que existem pessoas que são alérgicas ao camarão, porque ele contém muito iodo. Mais uma vez, Deus preservando pela saúde do povo. Então, nós cumprimos esse mandamento quando nós cuidamos da nossa saúde, quando nós cuidamos do nosso corpo. Nós cumprimos esse mandamento quando nós não comemos ou não ingerimos substâncias nocivas ao nosso organismo, coisas que fazem mal ao nosso organismo, o consumo de álcool, o consumo de drogas, coisas que fazem mal ao nosso corpo. Então, quando nós não fazemos esse tipo de coisa, nós estamos cumprindo esse mandamento, nós estamos preservando o nosso corpo. E qual o alcance desse mandamento dado por Jesus? No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 21 a 26, fala ali no Sermão do Monte, Jesus diz o seguinte: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será culpado. Eu, porém, vos digo que qualquer, sem motivo, se embravecer contra seu irmão, será culpado. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Lá no final diz, 26, concilia-te depressa com teu inimigo, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te coloquem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o que deves. Jesus, ele enlarguece o entendimento do não matarás. Ele diz: qualquer um que ficar bravo com seu irmão, que se enfurecer com seu irmão, que se encolerizar contra seu irmão, geralmente traz a palavra cólera, né, no texto. Então, qualquer pessoa que ficar bravo com seu irmão, é esse o entendimento que Jesus traz.
Qualquer pessoa que ficar bravo com o seu irmão, com o seu próximo, ele já está cometendo, já está infringindo esse mandamento. Porque o que foi que levou Caim a matar Abel? A raiva. Exatamente, a raiva. Foi a raiva. E quando a pessoa se enraivece com o seu próximo, se encolariza com o seu próximo, fica chateado com o seu próximo, essa raiva pode gerar um sentimento de ódio. E aí você pode vir a matar seu irmão. E Jesus aqui já condena a raiva que você tem contra seu irmão. E também por causa da inveja. Vejam que o entendimento de Jesus ele foi maior. Ele foi ampliado. Então, não se chateie com seu irmão. Tenha um pouquinho só de paciência para com ele. Cumprir esse mandamento nada mais é do que amar ao próximo. Que foi assim que Jesus resumiu a segunda tábua da lei, que é o relacionamento do homem para com a humanidade, do homem para com Deus. Ele disse, o primeiro e maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Foi assim que Jesus resumiu as duas tábuas da lei. Nós estudamos que a primeira tábua, quando ela traz os 5 mandamentos do relacionamento do homem para com Deus, vimos que honrar pai e mãe, ele é um mandamento de transição, é um mandamento de mudança do relacionamento do homem para com Deus para o relacionamento do homem para com o homem. Primeiro mandamento, não terás outros deuses, do homem para com Deus. Não farás imagens de escultura, do homem para com Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, do homem para com Deus. Santificarás o sábado, do homem para com Deus. Agora, quando chega no 5º mandamento, que é honrar pai e mãe, é porque do pai e mãe nasce o fruto. E esse fruto ele tem relacionamento tanto com Deus quanto com a humanidade. É por isso que eu chamo esse mandamento de transição. E depois vem o mandamento 6, não matarás, o homem para com a humanidade. Não adulterarás, do homem para com a humanidade. Não furtarás, do homem para com a humanidade. Não dirás falso testemunho, do homem para com a humanidade. E por fim, não cobiçarás, o homem para com a humanidade. Cumprir este mandamento é estar disposto a pedir e a dar perdão. Se houvesse o perdão, tivesse ocorrido o perdão entre Caim e Abel, não haveria o homicídio. Mas a raiva foi tanta que ele foi e matou o próprio, que Caim foi e matou o irmão, seu irmão Abel. Mandamento número 8. Não furtarás. Antes de entrarmos no mérito do mandamento, nós já vimos que não matarás. Na verdade, o mandamento deveria ser escrito não assassinarás, que não cometer o assassinato. O não furtarás, o entendimento jurídico, ele traz várias outras interpretações que também nós traremos para os irmãos. Os irmãos sabem a diferença de furtar e roubar? Deixa eu perguntar um negócio. Sim. E traz o partido dos outros para pegar a mão dele, eu roubo. É furto. É furto.
Mas depende. Já fudei pouco. Depende. Mas depende. É como não matar. Você sabia que quando você mata um animal para comer, você não viola o mandamento? Só se for por perversidade. Só por perversidade, só por maldade. Quando há dolo, que é o que o sistema jurídico chama de dolo. Quando você mata querendo. Existe o homicídio culposo, existe o homicídio doloso. Homicídio doloso é quando você mata por vontade, você quer matar. O culposo é quando você mata sem querer. Existe ainda o homicídio acidental. O que é um homicídio acidental? Digamos que você está caçando, o caçador está na mata e ele vai dar um tiro no animal. E ele erra o tiro e acerta uma pessoa que estava numa trilha por trás do animal. A intenção dele era matar o animal, era acertar o animal. Mas ele acertou a pessoa que estava lá atrás. Isso é um homicídio acidental, não é considerado crime. Porém, no homicídio culposo, existe o risco, deixa eu usar existe o risco que o autor ele corre. Para ficar claro, digamos que você tem um veículo, você tem um carro, e aí você não faz as revisões no carro, não observa se o óleo do freio está bom, você não observa se os pneus estão bons, você não observa se o freio do carro funciona, e aí você vai e pega a estrada. Para a sua infelicidade, atravessa uma criança na rua. Você aperta, bota o pé no freio e o freio não funciona. Ou funciona pouco. Pelo fato do pneu estar careca, o carro não trava, atropela e mata a criança. Foi um homicídio culposo. Você não tinha intenção de matar, mas você assumiu o risco ao dirigir um carro sem o devido cuidado. Beber cachaça também, né? Também. Hoje é considerado doloso. Doloso. Ou seja, você tem a intenção. Então, quando você assume o risco de dirigir o carro nessas condições, o que vier a acontecer, se for uma morte no caso, é um homicídio culposo. Você não queria matar, mas assumiu o risco de matar. É um homicídio culposo, que é diferente daquele homicídio acidental. Que é homicídio que, hora nenhuma, você assumiu o risco de atirar na outra. É quando você, por exemplo, é um exímio atirador e vê uma pessoa e diz, eu vou dar um tiro para pegar na orelha daquela pessoa. Você confia que vai acertar a orelha. E aí termina acertando a cabeça. Você assumiu o risco. Assumiu o risco. E existe o doloso, que é quando você mata por querer. No caso do você mata o animal para se alimentar, não viola o mandamento, não matarás. Porque Deus nos colocou como superiores aos animais. Nós somos superiores aos animais. E a nossa vida é mais importante do que a vida dos animais para Deus. É assim que está no livro do Gênesis. Que o homem dominará os animais. Que o homem dominaria os animais. Teria poder sobre eles. Muito bem. Vamos ao não furtarás. Eu fiz a pergunta e vocês não responderam. Alguém sabe a diferença do não furtar e roubar? Eu já li uma vez na Bíblia que se a gente for numa fruteira de alguém, comer a fruta lá e não levar para casa, não é roubo.
Comeu para passear, só. Sim, não é roubo, Esse exato. versículo. Não é roubo nem é furto, na Agora, se verdade. levar para casa, é roubo. É furto. É. É furto. É. Eu quero só que os irmãos saibam a diferença de furto e de roubo. É a mesma coisa. Não. Eu acho que furto é você furtar uma pequena coisa. Sim. E o roubo é uma grande imensidão. Também não. Então, Vamos lá. quase- Furto é o seguinte. Furto é quando você toma para si algo do outro sem que ele perceba. Por exemplo, uma pessoa que você está aqui no ônibus ou num ponto de ônibus esperando, vem alguém e furta a sua carteira e toma a sua carteira sem que você veja. Na hora que você sobe no ônibus, que vai pagar, é que você percebe que está sem. Isso não é roubo, isso é furto. O roubo é quando há violência ou ameaça. Você está aqui no ponto de ônibus esperando o ônibus passar, e aí vem uma pessoa e diz: ou você me dá a sua carteira, ou eu lhe bato. Houve uma ameaça. Quando é que é a violência? Você está aqui passando e alguém dá um encontrão em você. Se tocar em você, mesmo que seja um empurrão, é considerado violência. A partir de quando há o toque, é considerado violência. Que é o que acontece muitas vezes por aí. Se esbarra e puxa a carteira sem que a pessoa sinta. A gente vê muito isso em filmes e etc. Que é o encontrão que se dá. Isso é considerado roubo, porque houve contato físico. Houve contato físico. Então a diferença entre roubo e furto é essa. Furto, você não percebe que perdeu o bem. No roubo, há ameaça ou violência. É a diferença entre furto e roubo. Independe do tamanho. Independe do tamanho. Por exemplo, você deixa seu carro estacionado. Quando volta, ele não está. Não é roubo, é furto. Porque para você não houve nem violência nem ameaça. Agora, se você para no trânsito, vem uma pessoa de moto, bota uma arma na sua cabeça e diz: me passe seu carro, isso é roubo. Porque houve ameaça da arma. Então, vocês entenderem que independe do objeto, do tamanho do objeto. A diferença entre furto e roubo está que no roubo existe a ameaça ou a violência. E no furto não. Mas existe também uma outra variação, que é a extorsão. A extorsão é o que nós entendemos como... me fugiu o termo. É quando a pessoa lhe engana de alguma forma. Tem um terreno, por exemplo, existe um terreno, e a pessoa diz: olha, eu lhe vendo esse terreno. E lhe mostra escrituras falsas e documentos falsos provando que aquele terreno era dele, mas é tudo falso. Você acredita e paga. Isso é extorsão. É uma variação de extorsão. Outra forma, apropriação indébita. O que é apropriação indébita? Digamos que eu chegue para um dos irmãos aqui e diga: olha, eu vou lhe emprestar, eu vou deixar minha lição com você. Aí na próxima aula você me traz. E aí o que acontece? O irmão não traz a lição. Aí eu chego até ele: irmão, o senhor trouxe a lição? Eita, eu esqueci. Apenas. Mas eu trago na próxima vez que o senhor vier. Aí eu venho. Aí eu chego: irmão, eu trouxe a lição. Eita, esqueci de novo. Isso se chama apropriação indébita. Vejam que no furto e no roubo a outra pessoa toma. Na apropriação indébita, eu entrego. Fui eu que entreguei a lição. Quando nós não entregamos o dízimo, é roubo,
furto ou apropriação indébita? Roubo, o que mais? Eu acho que é apropriação. É a apropriação indébita. A Bíblia, lá em Malaquias, fala em roubo, porque naquele caso de Malaquias realmente era roubo. Eles tomavam para si. Mas hoje, quando nós não entregamos o dízimo, nós estamos em apropriação indébita. Por quê? Deus, na confiança que Ele tem em nós, nos entrega o salário inteiro e espera que nós devolvemos a Ele a parte dele. Deus não lhe dá. Você, quando recebe seu salário, não recebe 90%, você recebe 100% do seu salário. E Deus lhe entrega os 100% do seu salário e espera que você devolva a Ele os 10%, porque os 10% pertencem a Ele. Então, quando você não entrega o seu dízimo, não é roubo nem é furto, é apropriação indébita. Vejam que a minha relação com o irmão aqui foi de entregar para ele. E ele tinha a obrigação de me devolver. Quando ele não devolveu, ele ficou em apropriação indébita. Ele se apropriou de forma indevida da minha lição. Ficou claro? Tá? Ficou claro o entendimento? Então, quando ele não me devolveu a lição, ele se apropriou de forma indevida, de forma ilegal. É por isso que, quando nós não devolvemos o dízimo, nós não roubamos nem nós furtamos. Nós estamos em apropriação indébita, que é uma variação, é uma forma de furto. É um outro entendimento de furto. A palavra hebraica original utilizada é o verbo tigenov, que é do verbo ganav, que o significado é furtar ou roubar. Furtar ou roubar. É um mandamento que diz respeito à ideia da propriedade, ou seja, algo que você tem para si, né? E exige relacionamento com o próximo. A posição do oitavo mandamento, aqui nós já falamos, que ele se relacionava com o mandamento número 3, não é isso? Que a nossa palavra deve ser sim, sim e não, não. Isso aqui nós já comentamos no início da lição. A proibição de furtar já se encontrava prevista nos chamados 7 preceitos descendentes de Noé. Nós sabemos que a humanidade estava pecaminosa, o pecado havia se alastrado, e Deus resolve mandar um dilúvio para dizimar a humanidade. E só sobram Noé e sua família. E já Noé tinha 7 preceitos. E dentre esses preceitos estava o não furtarás. Não furtarás. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo... Gênesis capítulo 6, versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e os desfarei com a terra. Já em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, Deus ordena para que o homem coma de qualquer árvore do jardim, exceto a árvore do bem e a árvore do mal, que é a árvore do conhecimento. E existia também a árvore da vida. Isso aqui nós já falamos há duas lições atrás. Quando Deus autorizou que se comesse de toda e qualquer árvore do jardim,
estava dizendo ao homem que ele só podia usar as coisas que fossem autorizadas pelo dono. Quando você utiliza algo pertencente a outro que não tenha sido autorizado pelo dono a você, você já infringe o mandamento. Não precisa nem sequer tomar para si. Basta utilizar. O 8º mandamento é um preceito moral, válido em todas as circunstâncias, para todas as nações, em todos os tempos. O mandamento proíbe o furto, entendido não apenas o tirar alguma coisa oculta contra a vontade do dono, mas também o de possuir coisa alheia contra a vontade do dono. O mandamento também proíbe o roubo, seja a subtração através de grave ameaça ou violência. Isso aqui nós também já tratamos sobre isso. O mandamento também nos obriga o dever de seguirmos a verdade, a fidelidade e a justiça nos contratos e no comércio entre os homens, dando a cada um o que lhe é devido. Quando se faz um negócio com alguém, o que é que diz lá, que nós estudamos lá no mandamento 3, no terceiro, que a nossa palavra deve ser o quê? Sim, sim e não. Quando você não cumpre o seu sim, sim, não, automaticamente você está prejudicando o direito do outro, de um terceiro. Se for um negócio, então, quando você não paga, por exemplo. Quando você não paga aquilo que você tratou. O homem, portanto, é um administrador das coisas, que, em última instância, pertence a Deus. E por isso deve usar os bens que adquire de modo e de forma estatuídos pelo Senhor. Ou seja, de forma escritas pelo Senhor. A violência do 8º mandamento, o uso de meios ilícitos e de todos os outros modos injustos e pecaminosos, de tirar ou de reter do nosso próximo aquilo que lhe pertence, ou de nos enriquecer a nós mesmos, bem como a ociosidade. O direito à propriedade deve ser exercido em prol de toda a sociedade, não admitindo o egoísmo e desprezo ao próximo. De que forma nós descumprimos este mandamento? Quando há o furto ou o roubo de qualquer bem, independe do tamanho. Pode ser uma caneta, uma borracha, um lápis. Depende do valor. É interessante que no nosso direito existe valor de bagatela. Valor de bagatela é um valor insignificante. É um valor insignificante. E aí eu pergunto, insignificante para quem? Vamos trazer um exemplo. Se alguém hoje perde 10 reais, vamos trazer aqui para a realidade dos irmãos. Digamos que alguém hoje perca 5 reais. Será que perdeu muito? 5 reais. Se tiver quebrado, Eu entendi perguntar até 10 centavos. 5 reais, né? 5 reais. Alguém vai e furta
os 5 reais, ou rouba os 5 reais daquela pessoa. Aí para o direito diz, 5 reais, isso é valor de bagatela, é insignificante. E se esses 5 reais era o dinheiro que essa pessoa tinha para se alimentar, para almoçar? Será que foi insignificante os 5 reais? Se aqueles 5 reais ele ia usar para comprar 1 litro de leite e pães para comer durante todo o dia, foi insignificante esses 5 reais? Não. Então, quando se fala em valor de bagatela, a gente não deve levar em consideração o valor do bem usurpado, do bem tomado, mas sim o quanto aquele valor significa para a vítima. Hoje, existem pessoas que pedem R$1.000, faz R$1.000. Não foi nada. Para nós vale muito. Para mim vale muito. Mas se eu perder 5 reais, eu bato até o último do Então para mim vale muito. Então não deve ser levado o valor em consideração, o valor da coisa, mas sim o quanto aquela coisa atinge ao ofendido. Por causa de 25 centavos, você não compra 1 litro de leite. Eu fui comprar um Danone, faltando 5 centavos. A mulher disse, bota lá e pega os 5 reais. 5 centavos. Né? Vá lá no ônibus, pagar o ônibus, faltando 10 centavos. Possa ser que ele diz, não, desça pela frente. Seja compreensivo. Nunca mais vou comprar um Danone. Seja compreensivo. Mas ele pode dizer, infelizmente o senhor vai ter que descer por não ter o valor da passagem. Estou falando de 5 centavos e 10 centavos. E também não pode mandar que passe, porque senão ele vai ter que cobrir aquele valor, vai ter que pagar. Quando eu fui comprar foi no mercadinho daqui. Ele está falando da passagem de hoje. Então, o direito ele diz, é valor de bagatela, que roubou uma galinha, isso é barato. Sim, e se aquela galinha a pessoa estava cuidando ali, servando para o Natal? E quantos ela podia reproduzir? Quantas galinhas ela não podia reproduzir? Se aquela galinha era a galinha que botava os ovos para ele vender na porta de casa. Então tem essas coisas que nós às vezes só levamos em consideração o valor da coisa, mas nós não pensamos o quanto essa coisa atinge o ofendido, a pessoa que foi usurpada, a pessoa prejudicada. Né? Só levando os irmãos a pensarem um pouquinho nas situações que acontecem na nossa vida e às vezes a gente desconsidera, não para pensar um pouquinho na situação de quem sofreu. Nós costumamos levar em consideração a nossa situação. Foi bobagem. E a pessoa que foi ofendida? Né? Não é verdade? Nós descumprimos esse mandamento quando nós retemos o salário do outro, do nosso empregado. Quando nós sonegamos impostos, né? Quando nós somos infiéis nos contratos que nós assumimos, quando nós aceitamos suborno, quando nós recebemos um produto ou nós compramos um produto sabendo que aquilo foi fruto de roubo ou de furto, todas essas formas nós descumprimos esse mandamento.
nós cumprimos esse mandamento. Quando nós atendemos à verdade e à justiça dos nossos relacionamentos para com o próximo, quando nós não colocamos as coisas acima das pessoas, né? Colocar as coisas acima das pessoas, a Bíblia traz um exemplo interessante. Era de um homem que devia ao rei. Os irmãos sabem dessa história? O homem que devia ao rei, ele vai ao rei e pede perdão. E o rei vai, ouve a história, se compadece e o perdoa. Mas logo em seguida ele encontra alguém que devia infinitamente menos do que ele devia ao rei. E ele estava quase que matando o sujeito para poder pagar o dinheiro que devia a ele. Ou seja, ele colocou as coisas acima da pessoa. Ele tinha acabado de ter sido perdoado a dívida dele, mas ele não teve o perdão para dar. Colocou as coisas acima das pessoas. Por isso, mais uma vez, Jesus sabiamente resumiu: amar ao próximo como a ti mesmo. Foi assim que ele resumiu a segunda tábua da lei. Quando nós demonstramos o cuidado, nós cumprimos. Quando nós demonstramos o cuidado e empenho provenientes em adquirir, guardar, usar e distribuir as coisas que são convenientes, não apenas para o nosso sustento, mas também para o sustento da natureza, do meio ambiente. Hoje tanto se fala nisso. Às vezes a gente não dá valor à água, né? Às vezes nós não damos valor ao bichinho, ao animal que está sofrendo. Quando nós cumprimos, quando nós restituímos o que foi indevidamente por nós tirado do próximo. Às vezes você vai fazer uma conta de cabeça e, por exemplo, um exemplo bem grosso, a pessoa lhe fez uma compra de R$4, ele deu 10, você teria que devolver 6, e aí você devolve 5, mas é porque você calculou errado, não quis, contou errado, e depois você percebe que contou errado, e disse: eu devo R$1 para fulano, para ciclano. Numa outra oportunidade que ele for lá, disse: não, fulano, aí ele vai lá, a conta dele deu R$5, aí ele dá 5, se não, fulano, eu lhe devo R$1, daquela outra compra eu calculei errado. Então, quando nós devolvemos, restituímos aquilo que foi tirado do próximo de forma indevida, pode acontecer, somos humanos, somos falhos. Quando a gente repõe essa perda que o outro sofreu, nós cumprimos o mandamento. Nós cumprimos esse mandamento. E qual foi o alcance dado por Jesus a esse mandamento? Mais uma vez, remetemos ao mandamento número 3. O nosso falar deve ser sim, sim, não, não. Nós devemos nos desprender dos bens materiais. Nós estudamos na primeira lição, que Deus derramava o maná, dava o maná para o povo todos os dias, para que o povo aprendesse a depender de Deus. Deus ali estava mostrando que o povo deveria aprender a depender dele e que não se podia estar preocupado com as coisas materiais. Tanto é que o povo quis acumular o maná, mas no outro dia estragou. Porque a nossa ideia é sempre juntar, acumular bens materiais. E o ensinamento dado por Jesus é que não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e o ladrão e a ferrugem tudo corrói, consome, pega. Mas ajuntais tesouro no céu. Ajuntais tesouro no céu. Nos desprender das coisas materiais. Isso não significa dizer
que seja pecado você querer morar numa casa melhor. Não significa dizer que por causa disso eu nunca mais vou trocar de carro. Né? Não é isso, não é isso. Né? É você ter as coisas, mas não ter um apego. Tem gente que tem um apego por algo que não solta de jeito nenhum. Não solta de jeito nenhum. Não vende, não troca disso aqui. Guarda como tesouro, é uma idolatria, né? Pessoas que acumulam tanta coisa velha que não serve mais. Sim. Tem dó, pena de jogar fora. Pois é, apego a essa coisa material que não serve mais. Tem gente que acumula, né? Exato. É diferente, por exemplo, quando você tem uma coleção de algo. Você coleciona carros, chaveiros, seja lá o que for. É diferente. Né? Que aí é uma situação diferente. Você tem aquele apego, mas não significa dizer que, por exemplo, se você tem uma necessidade, você tem uma coleção de carros, por exemplo, que vale R$5.000. Aí numa necessidade que você tem, você diz, não vou vender minha coleção, porque é minha coleção. Não, você desfaz e depois começa de novo. Sem apego. Porque ali tem uma necessidade maior. Você vai deixar um filho sofrer, por exemplo, um familiar sofrer, você podendo ajudar. É se desprender dessas coisas materiais, não se apegar. Devemos pôr as coisas materiais em segundo plano em nossas vidas. No relacionamento para com o próximo, devemos agir além do dever. Devemos agir com amor. E por fim, devemos ajudar os necessitados, dando-lhes esmolas, mas sem autoexaltação. O que é autoexaltação? É quando você diz, fulano ali me pediu e eu entreguei a ele. Não, a recompensa vem de Deus. Oi? A recompensa vem de Deus. Dá uma... Foi em cima. Você tem que dar com a mão para que a outra não veja. Mas existem pessoas um exemplo claro na Bíblia, né, que a velhinha foi lá e deu 2 moedinhas. E Jesus disse o quê? Essa foi a quem mais deu. Foi a maior oferta. Porque os outros deram o que sobrava. E ainda dava mostrando para que todos vissem o que ele estava entregando. E a velhinha não. Ela deu o que ela tinha. Ela entregou o que ela tinha. Desapego às coisas materiais. Amém? A próxima semana será lecionado, acredito que a lição de número 11, que fala... A 11 é o nono mandamento. Não dirás falso testemunho. Depois será estudado a lição de número 12, que é o 10º mandamento, que é não cobiçarás. E por fim, estudaremos a lição número 13, que é a nossa conclusão. Eu seria a pessoa que daria, o professor que daria a lição de número 12, não cobiçarás, ao invés de ser o próximo sábado, o outro sábado do dia 21. Mas eu fui convidado para ser padrinho de um casamento e não será possível minha vinda. Mas eu virei na lição de número 13, na conclusão. E aí, quem sabe a gente faz alguma surpresa aqui para os irmãos. Tá bom? Então, que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Então, fiquemos de pé para fazermos a oração e agradecermos a Deus. Hoje foi um pouquinho mais cedo. Oremos todos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por estarmos mais uma vez aqui na tua casa para aprendermos um pouco mais da tua palavra. Ó Senhor Deus, que a nossa mente possa estar sempre aberta e o nosso entendimento atento para ouvirmos a tua voz e aprendermos e aplicarmos em nosso coração tudo o que foi falado nessa noite.
Leva-nos em paz para os nossos lares, assim como tu nos trouxeste. É o que te pedimos e te agradecemos em teu nome. Amém.